A todas. Assim, também já pedindo autorização, né, para gravarmos, porque muitos colegas que não puderam, por qualquer motivo, eu tenho colegas juízes que têm audiência, etc., mas me pediram encarecidamente que encaminhasse depois, se possível, né, a gravação, o link. Então, vamos gravar o nosso momento, né, a nossa conversa, e eu vou saudar todos. Eu não estou vendo todos os colegas, então, até para evitar, não é, mas de qualquer maneira. Sintam-se todos estudantes aqui da pós-graduação, da graduação, profissionais, jovens, enfim, todos vocês sintam-se cumprimentados. É, na verdade, uma, é um dever e uma alegria ao mesmo tempo podemos estar aqui, né? Tratamos das ciências criminais na era das catástrofes. Qual é o papel das ciências criminais nesse momento que vivemos? De que forma elas são afetadas pelas catástrofes e ainda podem fazer diferença, alguma diferença nesse contexto? Essas são as perguntas, não é, provocativas que o nosso programa de pós-graduação se faz e compartilha com a comunidade, considerando, por óbvio, né, no horizonte, essa tragédia que nos assolou, e esse debate que, de toda sorte, é inadiável cada vez mais, né? Nós, desde ontem e até a próxima segunda-feira, né, professores, especialistas, interessados, profissionais, enfim, jovens, estamos reunidos aqui para tratar desse tema crucial, né, desse desafio, e que é ainda mais urgente nessa nossa terra que se fez água. E eu preciso também, ainda que brevemente, dizer que continuamos mobilizados aqui em solidariedade, nos esforços de superação, mas preciso agradecer a extraordinária generosidade que nos chegou do Brasil inteiro, e mesmo do exterior, né? E aqui tenho dois colegas, né? Um de Minas Gerais, outro do Espírito Santo, mas que também está radicado nos Estados Unidos, e que de alguma forma representam, né, essa corrente toda de solidariedade. É também por isso, certamente, que estão nos concedendo aqui o tempo, né, com essa generosidade toda. Então, essa emoção nos energiza, né, e somos muito gratos por isso. Lembrando também que nós estamos recolhendo contribuições voluntárias, né, a chave Pix, ela já está junto lá no card. Acho que o Cristiano depois repassa ali para vocês no chat. De toda sorte, hoje é o nosso quarto painel, né, nessa grande discussão. Desinformação em tempos extremos. E tenho, assim, a honra, a alegria, não é, o entusiasmo de contar aqui com dois convidados de ponta, né, extremamente solistas, acessíveis, e que fazem parte realmente do debate, né, acadêmico e da esfera pública brasileira. O professor Davi Nemer, da Universidade de Virgínia, o professor Rodrigo Vitorino de Souza Alves, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou me permitir, assim, em 2, 3 minutinhos, apresentá-los, porque eu acho que é importante para que todos nós possamos avaliar, não é, a relevância aqui das falas. O Davi, se me permite, Davi Nemer, nascido em Vitória, professor, escritor, pesquisador, etnógrafo e antropólogo, né? Atualmente é professor nos departamentos de estudos de mídia, Media Studies e antropologia na Universidade de Virgínia, pesquisador associado do Beckman Klein Center for Internet and Society na Universidade de Harvard. Tem graduação em Ciências da Computação e em Administração, mestrado em Ciência da Computação na Universidade de Sarre, na Alemanha, PhD em Antropologia da Informática na Universidade Indiana. E desde 2019 é professor no Departamento de Media Studies na Virginia University, onde em 2020 concluiu mestrado em Antropologia. É autor de algumas obras referenciais. O livro Favela Digital, O Outro Lado da Tecnologia, de 2013, é uma das referências, né, em promover o acesso à internet, banda larga, em comunidades marginalizadas. Durante as eleições presidenciais de 2018, foi um dos pioneiros, né, que lideraram a investigação relacionada à produção e distribuição de notícias falsas nas redes sociais. E em 2023, o seu livro de 2021, Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil, foi finalista do Prêmio Jabuti, já conta também com versão em inglês. E de outro lado, ou ao lado, né, do professor Davi, nós temos o professor Rodrigo Vitorino Souza Alves, mineiro da GEMA, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, graduação e pós-graduação, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, e um pesquisador emérito conhecido nas áreas do direito internacional, dos direitos humanos, direito constitucional, direito e religião.
O professor Rodrigo atua em diferentes instituições, como especialista, Nações Unidas, OEA, CNJ, e tem realizado, enfim, uma série de interações nessas instituições nacionais e estrangeiras. É pesquisador líder, né, do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, nosso CEDIRE, do Laboratório de Direitos Humanos, membro diretivo do Consórcio Latino-Americano de Liberdade Religiosa e do Consórcio Internacional de Estudos sobre Direito e Religião. É também coordenador nacional do Fórum Interreligioso do G20, esteve há pouco com a delegação brasileira na Índia, né? E o professor Rodrigo, assim, quando eu cogitava se iríamos ou não à Arábia Saudita, num congresso internacional, eu disse, será que está perigoso ou não? Quando eu vou tentar falar com ele, ele já estava na Etiópia, me dizendo, não, é tranquilo, se eu estou na Etiópia, pode vir aqui que então, é de fato uma grande alegria. Eu queria só destacar três projetos recentes que têm mobilizado o professor Rodrigo: a própria promoção da liberdade religiosa e o enfrentamento do discurso de ódio, que é uma parceria com a Coordenação Geral de Liberdade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O outro projeto, que envolve inclusive o apoio da PUC, né, que é Educação e Capacitação sobre Liberdade, Religião ou Crença no Brasil, uma parceria com o Centro Norueguês de Direitos Humanos da Universidade de Oslo, com apoio do Ministério das Relações Exteriores da Noruega, e um trabalho projeto mais recente sobre liberdade, religião ou crença na internet, a tutela dos direitos humanos na sociedade da informação, que conta com o apoio da Meta, Facebook e outras instituições. Então, como vocês podem ver, estamos nas melhores mãos para pensar esse fenômeno da desordem informacional. É um gênero, né, talvez, do qual nós teríamos aí desinformação, informação errônea, má informação, né? E é verdade também que, embora o termo fake news esteja consagrado, e eu particularmente gosto daquela expressão DAT, desinformação adversarial, táticas e técnicas de influência, que de alguma forma destaca o comportamento inautêntico coordenado, né? Se eu fosse destacar a importância do tema, ela é conhecida de todos nós. O STF, por exemplo, em 2020, naquela DPF 572, disse: olha, é constitucional um inquérito com o objetivo de investigar a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças contra a corte, etc. Nós aqui temos pensado essa questão, por exemplo, em relação à saúde pública, se seria possível uma criminalização, né? E o fato é que aqui chegamos, em plena enchente, com a desinformação colocando em risco e agravando a situação de milhares de vidas, especialmente dos mais vulneráveis. E é preciso dar conta disso, ou não, caros professores. Com a palavra, então, os nossos convidados, eu gostaria de começar com o professor Davi. Boa tarde, professor Jaime, professor Rodrigo, um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Eu que agora também sou professor associado à PUC do Rio Grande do Sul, uma grande honra, estando aí ao lado do meu grande amigo e parceiro Augusto Jobim. Então, uma honra estar aqui falando com os meus pares, né? Bom, o desafio aqui é enorme, já que, vamos dizer que desde 2016 há uma atenção e uma vontade de se entender como é que funciona a manipulação de ideias, opiniões, notícias, é, principalmente no ambiente online, né? Que desinformação, mentiras sempre existiram, mas elas sempre existiram na periferia do debate público. Torna-se um problema quando essas mentiras elas tomam e ocupam o espaço do centro do debate público, o que chega a ter impacto direto e muitas vezes, na maioria das vezes, sem qualquer desejo, né? E mascara um comportamento orgânico ou humano, né? Então, focando um pouco mais na catástrofe, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, é possível falar que em períodos de crise, como guerras e catástrofes naturais, como a gente viu aí, infelizmente, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, eles se tornam eventos propícios para a proliferação de desinformação, já que há um fenômeno chamado névoa de guerra, né, onde a incerteza impulsiona o boato, ou seja, é tudo muito desconhecido para entender o que está acontecendo de fato em loco, na geografia específica, né? Então, a criação de sentidos durante esses eventos de crise e conflitos é extremamente vulnerável à manipulação, já que onde esses eventos ocorrem, né, esses conflitos, eles são de difíceis acessos. Por isso que quando teve
a questão do Hamas em Israel e agora a questão de Israel em Gaza, é, os manipuladores de desinformação tomam proveito disso porque não há uma pessoa que esteja lá naquele território para falar em nome, né? E quem está ou diz que está com acesso a essa geografia se tornam centrais na distribuição da informação ou da própria desinformação, né? E assim, os agentes de desinformação tomam proveito ao se identificarem como hubs centrais dessas redes de desinformação. E isso é importante focar nesses hubs, porque, por exemplo, quando o Donald Trump ele perdeu as eleições em 2020, estava circulando muita desinformação sobre o processo eleitoral, sobre as máquinas, né, de computação de votos, e a percepção que se tinha é que era um sentimento geral. Só que um estudo de uma colega minha, a Kate Starbird, na Universidade de Washington, ela identificou que apenas 15 contas no Twitter eram responsáveis por 70% da desinformação sobre as eleições. Ou seja, não era um movimento orgânico, não era um movimento pleno, mas sim manipulado por esses, em inglês a gente chama de bad actors, de mal atores ou de agentes de desinformação que tomavam conta do debate público ali, criava-se essa percepção. Então, assim, a gente não pode entender desinformação apenas como um movimento orgânico, ou, né, que a gente tem os chamados no Brasil, virou até lenda pública, né, que o tiozão e a tiazona do WhatsApp estão insatisfeitos com o governo e ali promove um levante, né, devido a uma situação que eles não estão satisfeitos. Isso não existe, isso não. Isso requer um trabalho de organização, orquestração e, principalmente, financiamento, né? E o que ocorreu aí no Rio Grande do Sul, é impossível pensar no nível de desinformação que aconteceu como se fosse um movimento orgânico, sem qualquer planejamento e uma agenda política e econômica por trás disso, né? Ou seja, quem está por trás de financiar e orquestrar as informações, principalmente aí durante o ápice, né, da catástrofe no Rio Grande do Sul, é, quer capitalizar de alguma forma, né? Tem diversas agendas ali que a gente pode falar tanto na política, já que esse ano é um ano eleitoral no Brasil, vamos ter eleições municipais, o que toca na cerne, principalmente em municípios, né? Aí do Rio Grande do Sul, assim como agendas anticlimáticas, né? Há diversos old money, que a gente chama, né? O dinheiro antigo ali, que promove agendas justamente para apoiar políticas que mantêm o negócio deles acima, né? Já temos aí diversos casos em que a indústria petroleira ela promove campanhas anti programas de sustentabilidades, anti mudança climática, e isso, infelizmente, é internalizado por políticas públicas através, né, de quem eles financiam, e que eles precisam justamente do apoio popular, que aí vem o papel da orquestração dessa desinformação, de que ela vai manipular essa opinião pública para justamente entender que mais Estado é o problema, né? O que aconteceu aí no Rio Grande do Sul foi que tentou-se passar a ideia de que o Estado é ineficiente, ele não cuida do cidadão, ele não está apto para cuidar, e que quem está tomando todas as decisões e o cuidado foi a iniciativa privada. E essas desinformações, elas são, como sempre, elas fazem muitas confusões conceituais. É aí que mora uma das propriedades mais importantes da desinformação, justamente a confusão conceitual, onde que a pessoa começa a internalizar conceitos como se fossem universais. Por exemplo, né, falou-se muito do Estado sendo ineficiente, só que, ao mesmo tempo, tem pessoas elogiando o papel dos bombeiros, dos assistentes sociais, que são agentes do Estado. Então, a confusão conceitual aqui é sobre a diferença entre um governo e agentes do Estado, né? Os bombeiros são parte do Estado, agentes sociais são parte do Estado, policial é parte do Estado, enfim.
fora toda a infraestrutura necessária para se manter uma ação, né, de ajuda e de socorro em tempos de catástrofe. Então, dentro dessa confusão conceitual, é que ela prolifera justamente porque as pessoas não vão fazer uma pesquisa, elas vão se contentar com o título sensacionalista, né, os chamados clickbaits, e isso tudo é bem estudado e bem planejado justamente para ter esse tipo de ação. Nos meus estudos, eu defini uma abordagem teórica que eu chamo de infraestrutura humana da desinformação. Por quê? Porque muito do entendimento da desinformação, ela traz uma culpa, devidamente, mas uma culpa para os algoritmos das plataformas, como do Facebook, do Instagram, Twitter. O algoritmo ele é um agente manipulador, já que já é entendido que esse algoritmo ele vai dar prioridade a conteúdos sensacionalistas que causam uma comoção negativa, como o ódio, a raiva, a ansiedade, porque é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, independente de algoritmo, né? O algoritmo entendendo, ou seja, por isso que a psicanálise cognitiva ela é tão importante dentro do desenvolvimento de algoritmos, porque ao entender esse tipo de comportamento, o algoritmo vai compreender o discurso ali compartilhado e vai dar prioridade para esse conteúdo. Por quê? Quanto mais tempo o usuário passa na plataforma, mais essa plataforma pode falar: olha, meu usuário passa X horas na minha plataforma, então se, né, falando para uma indústria ou uma empresa, falando, se a sua marca, se você for patrocinar a minha plataforma, a sua marca vai aparecer para o meu usuário tantas vezes, já que eles estão presos aqui na minha plataforma, ou seja, é uma forma de prender o usuário. É a chamada economia da atenção. Você prende a atenção justamente para vender esse espaço de propaganda. Só que, no Brasil, a questão da desinformação ela é peculiar, porque a plataforma que é mais inserida no dia a dia do brasileiro e nos smartphones é o WhatsApp, né? Enfim, está em 99% dos smartphones. Semana retrasada, o Mark Zuckerberg fez um vídeo promocional falando peculiaridades do uso do brasileiro no WhatsApp, porque nada bate o Brasil nessa questão da penetração e do impacto do WhatsApp, né? O país que chega mais próximo disso é a Índia. Então, com isso, né, esses estudos que focam bastante na desinformação como um resultado da plataforma ou do algoritmo, cai por terra, porque no WhatsApp não se tem um algoritmo, não tem um sistema computadorizado ou automatizado que vá fazer a curadoria ou a distribuição de desinformação. É aí que eu trago essa abordagem teórica chamada a infraestrutura humana da desinformação, né? Muitas vezes a gente tem sistemas computacionais imitando o comportamento humano. Nessa é um reverso, onde a gente tem um comportamento humano replicando um comportamento algorítmico. Essa infraestrutura humana, ela funciona como um esquema piramidal, feito, né, por humanos, por agentes específicos ali, com o intuito de promover uma desinformação baseada na campanha, e ela é dividida em 3 níveis, né? No nível embaixo, e essa foi uma teoria que eu desenvolvi na primeira eleição em que Bolsonaro foi candidato, foi em 2018, foi ali que eu identifiquei essa infraestrutura humana e que, ao percorrer do governo Bolsonaro, foi interessante ver, uma vez teorizada e identificada, foi interessante ver como que ela operacionaliza o que vinha sempre a confirmar a minha teoria, ou seja, então é uma teoria que foi provada ah, como real, né? Então, na base dessa pirâmide, tem os chamados brasileiros comuns, ou seja, é quem é a maioria nesses grupos de WhatsApp, né? São pessoas que estão ali interessadas a entender melhor um certo evento ou um certo acontecimento, já que o movimento, principalmente da extrema-direita e do bolsonarismo, é o descrédito com a mídia tradicional. Ou seja, eles não confiam mais na mídia tradicional. Então, esses grupos
de WhatsApp acabam virando a referência midiática e informacional deles. Então, toda vez que eles ouvem algo da mídia, ou ouvem algo de algum parente ou de um amigo, eles vão para esses grupos justamente para checar essa informação. É interessante porque a checagem, justamente, ela é desmentida através de uma desinformação, ou seja, é o processo contrário de checagem de informação. E essa base, ela consome muito a desinformação ali dentro, né? E no segundo nível, é o que eu chamo de o exército desinformacional, ou seja, eles são pagos justamente para gerenciar esses grupos de WhatsApp, eles fazem a transposição de conteúdo, ou seja, do conteúdo ali compartilhado, eles levam para outras plataformas, como o Twitter, o Facebook, o TikTok, o Kuai, né? E ali gerenciam grupos também, e eles também mantêm um ambiente ali muito pró, no caso da minha pesquisa, muito pró-Bolsonaro, já que era a campanha deles. Então, o tempo todo eles estavam atentos para ver se tinha algum sentimento anti-Bolsonaro, se qualquer pessoa que questionava muito, eles excluíam do próprio grupo, e as pessoas tinham ali uma identidade com aqueles grupos, então eles faziam de tudo para não ser expulsos, ou seja, era parte da vida social deles, né? É o que o que na sociologia a gente fala muito do grupo de identidade, né? Então não é só um grupo, eles faziam questão de fazer parte desse grupo, né? Então eles sempre estavam obedientes ali a acreditar e justamente a seguir as regras que esse exército desinformacional ah, promovia. E no topo dessa da pirâmide, eu classifiquei um outro grupo chamado influencer, ou seja, não é influência de querer aparecer mais, pelo contrário, eles queriam toda descrição, não queriam aparecer de forma alguma. Eles participavam desses grupos ah, uma vez ou duas vezes por dia, trazendo uma desinformação nova a cada dia. Eles faziam isso porque eles podiam contar com essa pirâmide, ou seja, eles traziam desinformação nova, o exército desinformacional era quem dobrava a aposta da mensagem dessa desinformação e fazia com que essa desinformação viajasse, né, por outras plataformas, já que o exército desinformacional pegava essa desinformação e distribuía, e também contava com a base, que é o brasileiro comum, que estava ali para consumir essa desinformação. Ou seja, você tinha no topo quem produzia, no meio quem distribuía e dobrava, né, a aposta ali no entendimento da mensagem, e na base quem consumia. E esse tipo de comportamento era replicado em diversos grupos de WhatsApp. Era interessante ver isso, por exemplo, nas eleições de 2018, como a mesma desinformação era sempre trazida nesses grupos de cunho político, ah, justamente com uma certa agenda naquele momento. Um dos casos mais eh, icônicos durante a eleição de 2018 foi quando a Marine Le Pen, que é da extrema-direita francesa, falou que Bolsonaro era muito extremo até para padrões da extrema-direita francesa, né? Ou seja, era uma crítica a Bolsonaro. E em menos de 15 minutos, esses influencers criaram memes falando que a Marine Le Pen era, na verdade, uma comunista, ou seja, aquela velha tática de você culpar o seu oponente, ou qualquer um que ousar te criticar, de chamar de comunista. E aí, essa desinformação ela viaja, já que ela cai dentro de um antro que tem quem produza, quem distribua e quem consuma. Ou seja, exatamente um tipo de resultado que um algoritmo tenta executar, né, durante ali na sua plataforma. O interessante é que tanto os influencers quanto o exército desinformacional, eles tinham conhecimento muito profundo desses grupos. Então, ao trazer desinformação nova, ou então distribuir para outros grupos, esses agentes, eles tinham conhecimento desses grupos para fazer a curadoria específica, né, para entender exatamente o que ali vai atingir melhor a sua desinformação, qual vai ser o ganho máximo ali da absorção, a absorção dessa desinformação. Então, por exemplo, tinha grupos onde que, sim, era pró-Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tinha um cunho religioso, evangélico. Então, uma desinformação
que falava muito sobre, na época, né, o Fernando Haddad como o anticristo. Então, funcionava muito lá. Então, eles faziam essa curadoria baseado nessa demografia, informação demográfica, coisa que o algoritmo também faz, né? Então, essa máquina, ela funciona até hoje, só que para fazer ela rodar, a gente precisa eles precisam de dinheiro. Não é fácil, porque você tem gente que produz a desinformação, né? Isso demanda tempo também fazer essa redistribuição de desinformação e fazer com que, né, você tem que ter recurso, como o celular, né? Tem as famosas fazendas de celulares aí que ajudam, que facilitam a manipulação. E o interessante é que, tanto em 2018 quanto em 2022, nas duas campanhas, eu sempre usava a minha plataforma do Twitter para falar sobre qual a desinformação que ia chegar na superfície, que era o Twitter ou as outras redes, porque essa infraestrutura humana da desinformação usava esses grupos justamente para testar qual desinformação pegaria mais, né? Quando eles distribuíam algo ali que não tinha muito engajamento, essa desinformação não chegava no Twitter ou no Facebook. E o Twitter e o Facebook, por se ter uma inserção popular maior, em comparação a esses grupos específicos, eles tiveram a reputação de que eles eram os antos da desinformação. Na verdade, não. Na verdade, eles são a superfície onde a desinformação que deu certo chega. Então, quando ela chega nas contas de Twitter e Facebook, elas já chegam endossadas e aprovadas por esses grupos de WhatsApp. Então, por isso que, geralmente, as desinformações que tendem a favorecer grupos de extrema-direita, elas viralizam muito rápido, porque elas já foram testadas nesses âmbitos desinformacionais, que são esses grupos de WhatsApp. Então, como vocês podem ver, há uma estrutura robusta, ela requer, como eu disse, né, tempo, esforço e dinheiro. Desde o inquérito do STF, né, liderado pelo Alexandre de Moraes, em que ele, em muitas das suas táticas, ele faz o óbvio, que é o follow the money, que é siga o dinheiro. Então, diversos empresários são citados nesses inquéritos, são questionados, justamente por favorecer e financiar essa infraestrutura humana. Por isso que, desde a derrota de Bolsonaro em 2022, a gente não tinha uma movimentação muito intensa, né? Só que a infraestrutura ela tá no lugar ali pronta para rodar, só falta o dinheiro. E isso eu percebi muito grande durante a catástrofe no Rio Grande do Sul. O nível de distribuição de desinformação era algo que eu não via há muito tempo. Acho que a última vez que eu vi o grau de desinformação, né, em termos de quantidade, foi em 2018, onde que a gente dizia não estar preparado, e fomos pegos de surpresa, assim como no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro foi pego de surpresa pelo tamanho da desinformação. E como a maioria do Brasil não está no Rio Grande do Sul, como eu falei, eles são cegos pelaquela névoa da catástrofe, eles acabam acreditando da onde vem. Eu não, isso vai um pouco além dos meus estudos, mas seria muito interessante identificar quais são esses hubs centrais da desinformação, pelo menos em sites como o Twitter e o Facebook, mas não seria de se surpreender que seriam poucas contas que estavam criando ali essa percepção de que as doações não estavam chegando, que as doações estavam sendo proibidas, né, pelo Estado de chegar a quem precisava. Enfim, então a minha posição aqui, né, a minha fala é justamente para chamar a atenção um pouco mais sobre os atores, os agentes da desinformação e de se distanciar um pouco do papel das plataformas, porque, sim, hoje o papel das plataformas está mais que provado e estudado, que vão promover a desinformação, né? O depoimento da Frances Haugen perante ao Congresso americano deixou isso muito claro, coisa que os pesquisadores sempre falavam, só que o Facebook, a Meta, sempre é, soube ali lidar com essas críticas, porque eles falavam que
os pesquisadores não têm acesso ao algoritmo, realmente não, porque é patenteado e fica ali embrulhado numa certa caixa preta. Então, eles descredibilizavam os estudos, falando que não era bem assim que o algoritmo funcionava, já que eles não tinham acesso. Com a Frances Haugen, a coisa muda um pouco, porque ela tinha acesso, né, ali por dentro. E foi confirmado que muito se estudava, só que nada mudou muito. Então, eu chamo principalmente para o contexto brasileiro, para se entender essa orquestração dos atores, ah, dos maus atores, né, desinformadores, porque acho que é ali que funciona realmente a vontade e a orquestração dessa desinformação. Ah, então, eu não sei se passei do tempo, professor Jaime, mas é mais ou menos aí que eu queria chamar a atenção para o nosso debate aqui, sobre o foco na operação humana da desinformação, porque muitas vezes a gente perde um pouco o fio da meada quando a gente foca muito como se o problema fosse o sistema. A gente cai muito até mesmo numa cilada retórica, né? É muito fácil culpar o sistema, é muito fácil culpar, enfim, o site, mas quando a gente vai olhar de forma microscópica de como que isso funciona, é possível sim identificar esses atores, é possível sim culpabilizar esses atores, e sem precisar chegar na questão da decisão do que é verdade ou não é. Porque é aí que a extrema-direita, ou a crítica, quem critica a regulação das redes sociais, dobra a aposta. Eles falam que regulação vai censurar e vai definir o que é certo e o que é errado. Não é isso. Por exemplo, no caso que eu demonstrei aqui, como a infraestrutura humana da desinformação, se a gente identifica quem faz parte, como operacionalizam, né, e como se comportam, ao identificar, a gente não vai precisar chegar nem na parte que a gente vai ter que definir o que tipo de conteúdo é verdade ou não, porque já mata, vamos dizer assim, o mal pela raiz, sem ter que entrar no mérito se uma coisa é verdade ou não, se prejudicial ou não. Eu acho que isso foi um dos erros, na minha opinião, sobre como que a gente ficou, como a gente focou na PL 2030, foi chamada de PL das fake news, é uma PL que fala de tudo menos de julgar se uma coisa é verdade ou não, né? É sobre responsabilização das big techs, é sobre questionar operações orquestradas, é sobre dificultar essas operações. Então, eu deixo aqui a minha fala para, né, para prestar mais atenção nessas formas orquestradas e financiadas que promovem a desinformação, principalmente em eventos de crise e de catástrofe. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Davi. Eu ouvi aqui e lembrava, então, gente é que faz a diferença, né? Como dizia aquela velha propaganda do banco. Mas certamente estamos aqui instigados, já pensando. O pessoal está anotando algumas perguntas e muito, muito interessante. Eu fiquei com medo de cometer de dar um furo, né? E achei que era o professor Augusto Jobim que queria noticiar que a nossa nova contratação era o professor Davi, então, de fato, uma alegria ter o colega aqui entre nós, né? Contratação de lotar o aeroporto aqui, quando tivermos aeroporto, é claro, mas em breve. É, Professor Rodrigo, com muita alegria também, não é? Companheiro aí de algumas andanças, e de tantas outras, por favor, traga aí um pouco a sua visão, a sua experiência, a sua sensibilidade sobre o tema. Senhor Jaime, muito obrigado pelo convite, né? Pela apresentação tão gentil também. Um amigo sabe que eu tenho grande admiração e o considero, na verdade, como um mentor nessa área da liberdade religiosa, né? Tem trabalhado há muitos anos nesse assunto. E também uma satisfação dividir aqui esse painel com o professor Davi Nemer, né? Que todos conhecemos aí pelas redes sociais, pela mídia, né? Então, estar aqui nesse painel para mim é uma honra, né? Uma grande satisfação e também a todos e todas que estão aqui conosco nesta sala, né? Ou que acompanham aí por outros meios. Então, muito obrigado. Obrigado também à PUC do Rio Grande do Sul, né? Que cedia esse evento tão importante.
como, Jaime, você havia comentado, né, a respeito da minha experiência e dos projetos também, né, eu acho que trazer aqui o elemento religioso, né, o das religiões e das convicções, eu acho que é importante, né? E isso, na fala do professor Davi também, acho que fica claro, e todos nós que acompanhamos aí esses acontecimentos dos últimos anos, temos visto como a religião desempenha um papel importante, né? Até um dos slogans que foram usados tem a ver com o finalzinho aí da fala do professor Davi, que é a questão do conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Isso se tornou aí né, durante algum tempo, um slogan político importante, né? E de cunho, evidentemente, religioso. E isso nos coloca um problema também, porque quando se pensa nesse elemento religioso e o seu papel, né, em todo esse ambiente de desordem informacional, como o Jaime havia colocado, né, nós tocamos em questões que são identitárias, né, questões de definição, de visão, de como a pessoa se enxerga no mundo, não é? E de futuro, não é? E, enfim, das suas crenças, das suas convicções mais profundas que estão relacionadas com a definição, né, de como a pessoa se enxerga, né, no mundo e na sociedade. Então, é algo sensível, não é? Não só um dado sensível, mas é também uma característica humana muito sensível e que leva pessoas, historicamente, a gente sabe, né? A boa parte dos grandes conflitos que marcaram a história humana são tem o elemento religioso, a religião é parte de boa parte dos problemas humanos, assim como também parte de boa parte das soluções, né, que historicamente foram encontradas. Mas essas situações de tensões e de conflitos, né, quando envolvem o elemento religioso, elas ficam muito sensíveis, né? Podemos pensar em questões desde de conflitos étnico-religiosos na África, né? A Etiópia vive uma questão muito delicada hoje, né? Como foi mencionado ali na região ao lado, Somália, né? Djibouti, o próprio Sudão, que foi dividido em duas partes, né? E o elemento religioso presente, Nigéria, né? Isso pensando no contexto africano, ou a própria formação do Estado moderno, né? Os tratados de Westfália, uma componente fundamental ali foi a questão religiosa, né? Uma forma de encontrar um meio de pacificação daqueles conflitos da época. Então, e diferentemente do que se esperava, né, desde o iluminismo e os sociólogos da religião da década de 60, não é? Esse processo de racionalização, né, e a chamada secularização não levou a um declínio da religião. Pelo contrário, na década de 90, né, alguns autores começam a tratar do retorno da religião ao espaço público, enquanto que, na verdade, ela não tinha saído, né? Mas a percepção da religião pública, né? A percepção da relevância da religião, né? Isso é retomado na literatura sociológica, né? Nós podemos falar de José Casanova, né? De Peter Berger, que escreve lá na década de 60 acerca do processo de secularização e depois, nos múltiplos altares da modernidade, vai reconhecer essa efervescência religiosa, não é? E que começa e a própria revanche de Deus ali, né, na obra do início da década de 90, né? Então, a religião desempenha um papel fundamental aí em várias questões, não é? E quando pensamos eu coloco dessa forma, né, nesse regresso do elemento religioso ao espaço público, à esfera pública, não é? Enfim, não se limitando aí ao campo da vida privada, isso tem várias implicações, né? Como vimos na questão da desinformação, né? E do discurso de ódio também. Em variados lugares, o discurso com elementos religiosos se presta a promover a opressão e a perseguição contra grupos minoritários, né?
e temos visto outras formas também, outros fenômenos, né? Eu queria, talvez, aqui colocar algumas questões que estão, de algum modo, associadas ao problema da desinformação, também ao problema do discurso de ódio, né? Uma delas, que foi essa que eu mencionei, por último, é o problema da difamação, não é? Isso, no direito, tem encontrado lugar em diferentes enquadramentos normativos, né? Então, olhando, por exemplo, para as Nações Unidas, não é? Por vários anos, por mais de uma década, se aprovou, até o ano de 2011, uma resolução pelo Conselho de Direitos Humanos sobre a difamação da religião, não é? Então, este é um conceito que ocupou um espaço importante aí nos debates a respeito da liberdade de expressão quando envolve as questões de consciência, de crença e de religião. E isso está associado a alguns temas que temos visto atualmente no Brasil, como a questão da demonização, não é? Problemas de o combate à blasfêmia e à apostasia, né? Por vezes o direito se apropria de uma terminologia religiosa para enfrentar problemas jurídicos, né? Isso talvez não tanto aqui no Brasil, embora aqui se utilize o termo demonização com alguma frequência, mas em outros lugares se pune, não é? Do ponto de vista criminal, a blasfêmia ou a apostasia, não é? Isso coloca algumas questões problemáticas aí em relação aos limites da liberdade de expressão. Um outro problema que presenciamos também recentemente diz respeito à saúde pública, né? À época da pandemia, há várias situações em que a questão religiosa foi colocada, desde os três casos no Supremo Tribunal Federal relativamente ao chamado fechamento dos templos, né? Enquanto que o problema ali, né, depois de várias tentativas no estado de São Paulo de coibir, né, a propagação da doença, né? Se toma uma medida de restringir as atividades coletivas, até mesmo nos espaços religiosos. E aí se coloca o tema do fechamento dos templos, né? Então há uma mobilização religiosa em torno desse problema e até mesmo no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, não é? Ali o discurso religioso se viu representado por alguns atores ali, sobretudo na condição de amicus curiae, mas não apenas, não é? E colocando perspectivas motivadas pelo elemento religioso, não é? Isso em relação ao fechamento dos templos, mas também o problema da vacinação, não é? O problema da vacinação que chegou a ser enfrentado também especificamente da perspectiva da objeção de consciência por motivo de religião ou crença, não é? Para se identificar se a recusa, não é, de vacinação de uma criança, não é, por motivo de religião ou crença seria legítimo do ponto de vista da objeção de consciência constitucionalmente assegurada, né? A resposta, como nós sabemos, foi que não se aplica ali a esse caso a objeção de consciência, a vacinação compulsória, não forçada, né? Ela é legítima até mesmo para as crianças, né? Uma outra situação em que o elemento religioso está presente também nesse contexto é aquele do combate ao terrorismo, né? A gente está um pouco mais distante do ápice desse problema, talvez o ponto, né, aí, de maior intensidade foi a época dos atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mas posteriormente uma política norte-americana, né, de restringir o acesso de pessoas de países de maioria islâmica nos Estados Unidos, isso recentemente, durante o governo Trump, né? Isso foi discutido também nos tribunais americanos, né? Depois se busca alterar ali a política, né? Para excluir a característica religiosa do documento, mas estava ali no princípio, né? E o problema do combate ao terrorismo também, dentro desse enquadramento das Nações Unidas, se destaca a questão da generalização, né? Porque não se nega que há, não é, práticas terroristas que são motivadas por algum elemento religioso, não é?
Todavia, o problema está na generalização, não é? E como lidar com isso, não é? Em termos de exercício de liberdade de expressão, não é? E do discurso. Porque, de um lado, há o elemento religioso, mas, ao mesmo tempo, a importância de se evitar as generalizações. E o discurso de ódio em si, né, que está previsto ali no artigo 20 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e que se relaciona com as ofensas que são acompanhadas de incitação, não é, do ódio, que leva à discriminação e à violência. Né? Então, coloco aqui essas quatro questões ou esses quatro problemas que podem ser olhados, né? Tanto do ponto de vista do discurso religioso, isto é, quando a religião, né, é um elemento que integra esses discursos, né? De generalização, no caso de rotulação, de estigmatização de algum grupo como terrorista, por exemplo, né? Mas há outras formas de generalização, né? Como a rotulação de um grupo como discriminatório, como preconceituoso, como ignorante, né? Então, há diferentes formas de rotulação, não é? Mas há também o discurso antirreligioso, né? Então, o discurso que pode se dar entre grupos religiosos ou tão somente contra um determinado grupo religioso por diferentes fontes e agentes, né? Evidentemente que há várias outras questões em que o elemento religioso pode estar presente nesse contexto aí da desinformação, mas eu destacaria estes quatro, né? E a partir disso, algumas ações, né? E eu coloco aqui de uma forma problematizante, mas também como alguns possíveis encaminhamentos e modos de enfrentamento, né? Porque essas questões levantam desafios, né? Nos colocam alguns desafios, porque a religião, ela ocupa um espaço importante na vida das pessoas, é um elemento de definição de identidade, né? De forma que o modo como os estados, né, e sociedades enfrentam essa questão pode levar a restrições que são excessivas. Nesse sentido, aquele debate que eu mencionei sobre o discurso difamatório, né, que pode se dar por meio da internet, mas não apenas, mas evidentemente que a internet, as plataformas, né, as mídias sociais são instrumentos, né, para o discurso, e veja-se que eu já me havia comentado a respeito de um projeto que desenvolvemos com apoio da Meta, isso vem de uma constatação. Quando começamos a analisar as decisões do Conselho de Supervisão, né, do Oversight Board da Meta, enquanto um órgão independente, os primeiros casos todos envolviam elemento religioso, né, ali, boa parte, não todos, né, mas boa parte. A questão do discurso de ódio, a questão do elemento religioso, né, e como enfrentar isso nos meios digitais, né. Não temos muitos documentos que vão lidar com isso diretamente, mas esta resolução 1618 de 2011 das Nações Unidas representou uma mudança de paradigma, porque até então havia uma tentativa de alguns países, né, e bem-sucedida, de se aprovar resoluções que voltavam-se ao combate da difamação das religiões. E o que seria isso, né? E aí é que estava o problema. Em 2011 se muda a perspectiva, olha, não vamos trabalhar com este conceito, né, de difamação das religiões, porque é um conceito muito problemático, né? Porque aquilo que é considerado blasfemo para uma religião é a verdade da outra, né? Então, talvez o foco não devesse ser esse, de forma que o que se propõe é uma mudança, né, de perspectiva, não para lidar mais com difamação da religião ou com termos como blasfêmia e apostasia, mas sim para combater a intolerância, os estereótipos negativos, a discriminação e a incitação à violência. Então, esse se torna um paradigma que dá todo o enquadramento para todas as resoluções aprovadas anualmente nos anos seguintes e que ganha uma nova. Que é desafiada, né, de alguma forma, no último ano, quando se queima o Corão na Suécia, e aí se volta o tema da difamação das religiões, se essa resolução, da forma como era colocada, seria
suficiente, né? Claro que o impacto de uma resolução das Nações Unidas não é tão grande quanto se espera, mas o debate foi bastante intenso, né? Até nós participamos ali, o Tiago, né, um amigo comum, né, Jaime, inclusive fala ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, nós também participamos ali de alguns debates à época, relativamente a essa resolução, né? Mas talvez é uma mudança de paradigma que me parece acertada, né? Porque o problema da difamação nem sempre é bem tratado pelos estados, uma vez que se usa a própria necessidade de se combater a difamação como um instrumento de restrição que se volta a minorias religiosas. Só Né? que, enfim, né? Então, acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, porque a política de combate à discriminação, desculpem, à difamação, em vários contextos, se volta como um recurso contra os grupos mais vulneráveis, né? Porque a difamação também se aplicaria aos grupos majoritários, ou contra os grupos majoritários, em proteção a eles, né? Uma segunda iniciativa que eu acho interessante trazer aqui, essa já é do ano seguinte, que vem como um desdobramento da Resolução 1618, que decorre de uma série de reuniões organizadas pelo Alto Comissariado em todos os continentes e que culmina em uma reunião em Rabat, uma reunião de especialistas convocada pelo Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas. E ali se conclui um documento, né, com uma série de diretrizes para legisladores, para o judiciário, para a administração pública e para a sociedade civil sobre o combate ao discurso de ódio. Né? E critérios, parâmetros são oferecidos ali no sentido de se trazer mais objetividade e racionalidade, tanto no âmbito legislativo, mas especialmente para a tomada de decisão judicial. Né? Então, quais seriam os parâmetros a serem observados para limitar um discurso que se identifica como um chamado discurso de ódio, né? Então, não dá tempo aqui, né, de trazer todos os pormenores, né? É um instrumento que temos trabalhado já há algum tempo e fica aí a recomendação para quem tiver interesse, né? Um terceiro instrumento, né, ou que é um conjunto de documentos, né, que também é capitaneado aí pelo Alto Comissariado, que é um conjunto de documentos que se chama Fé pelos Direitos. Né? Isto é, como mobilizar comunidades religiosas para a promoção de direitos humanos. Né? Então, é uma convocação às comunidades religiosas para se engajarem com a defesa e promoção de direitos. Isso diz respeito também ao tema do discurso, né? Como é que se pode desenvolver iniciativas relacionadas com o diálogo intercultural, com o diálogo interreligioso, né? No sentido de promover o maior entendimento e, com certeza, me parece, né, que por meio do diálogo, nós conseguimos, de alguma forma, mitigar alguns dos problemas associados à desinformação. É claro que aqui eu estou falando de um plano diferente do que o professor Davi tinha tratado, né? Porque é claro que talvez a solução final ou mais estratégica não seja essa, mas é uma construção gradativa, né? Lidando com as pessoas, né? com os líderes, né? E eu destaco aqui uma ação interessantíssima. Jaime, nós estávamos ali agora em Manaus, né? Numa reunião do Fórum Interreligioso do G20, e uma das instituições que nós convidamos para relatar a sua experiência, estava conosco um pessoal do Ministério do Meio Ambiente também, e várias organizações, mas uma que tem desenvolvido internacionalmente, e especialmente no Brasil, um trabalho interessantíssimo é a Iniciativa Interreligiosa das Florestas Tropicais, né? A Interfaith Rainforest Initiative. É uma instituição que está presente em diferentes partes do mundo, e aqui no Brasil eles têm adotado uma estratégia que é muito interessante. Eles trabalham com as lideranças religiosas que consideram estratégicas, nem sempre as de alto escalão, mas intermediárias ou de baixo escalão, trazendo, a partir da perspectiva teológica do grupo religioso, dos diferentes grupos religiosos, os fundamentos para a promoção do meio ambiente. Tá?
para proteção ambiental. Então, é um trabalho que é gradativo, né? Um trabalho pontual, mas que tem causado efeitos muito interessantes, a ponto de, nas comunidades religiosas, as lideranças passarem a adotar esse discurso, não é? De promoção do meio ambiente. Não é? Então, é uma iniciativa da sociedade civil, de caráter interreligioso, e que tem sido bastante eficiente no combate à desinformação nesse campo específico da questão ambiental, que é um tema tão relevante, né? E ainda as resoluções das Nações Unidas, as recomendações das Nações Unidas sobre a proteção das minorias religiosas, né? Esse que é um grupo que tem sido bastante vulnerabilizado, né? Normalmente são grupos que são caracterizados por serem numericamente inferiores à maioria, né? Em situação de não dominação ou hegemonia, não é? E que sofrem mais do que os demais grupos sociais em função dessa mesma característica ou posição social, né? Então, medidas especiais de enfrentamento a, a, a essa desordem informacional, elas podem repercutir positivamente, desde que bem conduzidas, né? Então, Jaime, como eu disse, seria uma problematização aqui, um esforço de aproximação, não é, desses dois grandes temas, né? E espero que a gente tenha aí boas conversas ainda no tempo que nos resta. Obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo. Bom, vocês podem ver como, né, nós temos realmente aqui professores, eu digo assim, que estão absolutamente, né, engajados, atualizados, informados e propondo, né, um debate franco, que é cada vez mais inadiável. E de alguma maneira, me parece, né, as abordagens, cada uma com a sua singularidade, elas são complementares, né, porque nós começamos fortemente com a questão da tecnologia, da computação, e daqui a pouco o professor Davi nos olha, mas são as pessoas, né? A infraestrutura humana é que faz diferença, olho nisso, e ao mesmo tempo ele nos colocava as eventuais contrapontos a uma regulação que parece inadiável, né, que vinha também na linha da liberdade de expressão, que de alguma forma o senhor Rodrigo retoma, né, e mostra como isso, num discurso particularmente sensível como o da religião, que é tão íntimo e ao mesmo tempo que se presta tanto a manipulações políticas, não é? Como isso de alguma forma está sendo tratado pela comunidade internacional. Inclusive esse plano de Rabat é um excelente teste muitas vezes para verificar a proporcionalidade de determinadas penalizações, etc., que até queria deixar assim no horizonte para vocês. Eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui antes de chegar no chat, já chegou para mim, né? Então eu vou fazê-la e junto com mais uma, me parece que isso já seria capaz de aquecer aqui, não é, as baterias da nossa conversa. A pergunta que é do Guilherme, né, que é nosso doutorando aqui, está trabalhando com liberdade religiosa, é quanto ao discurso proferido diretamente por representante de uma denominação religiosa num contexto de culto. E houve um caso em que um líder religioso relacionou o desastre climático, então, para nós fazermos o gancho aqui, concretizar, o desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul, à alegação de o Estado, nosso Estado, ter abraçado a bruxaria e o satanismo. Isso é fake news, é expressão da liberdade religiosa? Qual o tratamento jurídico que nós poderíamos imaginar? Ou, no fundo, nós temos que tratar noutra esfera, né? Na esfera da educação, na esfera e, de alguma forma, eu queria relatar aos colegas, especialmente aos professores Davi e Rodrigo, que no final da manhã nós tivemos um painel com autoridades da segurança pública. A nossa delegada aqui do DEIC, né, do setor de investigação, ela comentou que, diante da enxurrada de desinformação que houve nesse período, né, a polícia, enfim, ia tentando esclarecer algumas coisas, apurando outras, e tratava a maior parte delas como fatos atípicos, porque, afinal de contas, mentir não é crime, né? É feio, mas não é crime, não é? Em condições, assim, normais de temperatura e pressão.
Algumas situações eram tão agudas que poderiam chegar a um crime contra a honra, e de alguma forma o direito, mais ou menos, tem já caminhos traçados para responder a isso. E em outros casos, eles cogitaram, né, tamanha a gravidade, de enquadrar no artigo 265 do Código Penal, que trata de atentar contra serviço de utilidade pública, o que eu acho bastante duvidoso, enfim, mas de qualquer maneira mostra a angústia das pessoas que estão no olho do furacão, no chão da fábrica, né, e tentando se organizar em torno disso. Então, ao mesmo tempo que nós poderíamos também tratar do tema num plano filosófico, eu estou aqui com um dos últimos livros do Byung-Chul Han, que é A Crise da Narração, né? Diz ele que na nossa sociedade contemporânea é, há tanta informação disseminada, etc., que nós perdemos a capacidade narrativa e talvez a desinformação contribua muito para essa quebra, né, dessa nossa capacidade de sentido e significado. É, e também, se me permitem, lembrei aqui agora que acabou de cair faz pouco tempo, um mês talvez, no Congresso, né? O Congresso foi em 28 de maio. O Congresso manteve o veto, o professor Davi até comentou, né? Parte disso, né? Daquele PL que continua, né? Do então presidente Bolsonaro. Então, aquele crime que tinha sido inserido no Código Penal, na verdade, tinha sido vetado, que era o artigo 359-O, né, é uma lei de 2021, ele foi sepultado. O tipo dizia, a rubrica era comunicação enganosa em massa, ou seja, o problema não é tanto o conteúdo, mas promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso. Aqui é talvez a questão interessante. É o expediente, é a forma, né? Mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de promover, de comprometer, perdão, a rigidez do processo eleitoral. Nesse caso era do processo eleitoral, mas em tese nós poderíamos pensar se isso fosse transposto para a saúde pública em períodos de pandemia, para o meio ambiente, desastre climático, etc. Embora a gente saiba da prudência, né, e da ideia de que direito penal é a última ratio e normalmente não é uma boa resposta aos problemas sociais, né? Mas então, partindo da pergunta do Guilherme, né, sobre o líder religioso que disse que nosso problema aqui era esse mesmo, depois da bruxaria era a inundação, era o dilúvio, né? E se isso há alguma resposta possível e juntando com essas tentativas da polícia aqui do Rio Grande do Sul responder à enxurrada de disseminação de desinformação que houve, e até, quem sabe, se esse veto, né, desse artigo do Código Penal pode, de alguma maneira, estar no nosso horizonte, quem sabe podemos retomar, então, as falas. Eu vou inverter agora, se me permitem. Pode ser o professor Rodrigo e depois o professor Davi? Claro, professor Jaime, até porque isso é uma pergunta que requer uma resposta mais técnica, né? Eu não tenho um embasamento jurídico aqui na minha formação, então Claro, eu vou ter minha opinião, claro, mas claro. o professor Rodrigo vai poder falar com mais substância. Não, inclusive, se eventualmente, justamente por essa questão do comportamento inautêntico nas redes, pode ser um sinal suficiente para criminalizar determinados exageros ou extremismos, talvez nessa linha, né? Professor Rodrigo, É, eu acho que não é uma questão muito simples, né? Porque, quer dizer, as religiões todas têm as suas perspectivas, né? Acho que aquilo que é considerado imoral, não é? Ou pecado, não é? Ou, enfim, o que leva uma pessoa para o paraíso ou para o inferno, né? As religiões que lidam com essa dicotomia, elas vão ter aí o seu catálogo de comportamentos e de práticas, né? É claro que há as religiões que são mais inclusivas, né? Cujo discurso é mais aberto, mas há também as religiões que são mais exclusivistas, né? Que se consideram como corretas e certas apenas, né? Então, quando nós olhamos para as grandes religiões monoteístas, por exemplo, elas têm uma tendência de maior exclusividade, né? E se entendem como a religião correta, né? E o demais, né, seria o engano, né? Então, acho que essa dicotomia, né, entre o bom e o bem e o mal, não é? O certo e o errado, o sagrado e o profano, não é? Isso faz parte de, não todas, mas de muitas religiões que compõem aí a,
o grupo majoritário das religiões mundiais, né? Então, eu digo que não é fácil nesse sentido, não é? Porque isso é intrínseco a várias religiões, né? Quando pensamos no cristianismo, no islã, no judaísmo, né? Há todo um conjunto de normas, de leis, que inclusive se materializam enquanto direito, né? A história do nosso direito romano-germânico vem, em grande medida, do direito canônico da Igreja Católica Romana, não é? Então, essa dualidade, essas dicotomias fazem parte aí das visões, de boa parte das visões religiosas, né? Acho que assim, a grande questão aqui é o contexto, né, em que esse discurso é realizado e a forma em que o mesmo é realizado, né? Porque, historicamente, nós temos, na Idade Média, né, claro, voltando muito aí, o tema da bruxaria e do satanismo sendo usado para colocar pessoas na fogueira, né? Então, isso é um problema, é um discurso bem antigo, né? E que, mais recentemente, pode ser percebido, por exemplo, na caracterização da situação da África também, né? Ou no caso do Haiti, não é? Em que esse elemento religioso, associação com as religiões tradicionais, não é? A bruxaria, não é? O animismo e outras formas de religião, o satanismo aí entra como algo extra, né? Porque não me parece que nenhuma dessas práticas se identificam como satanistas, né? É uma outra religião que é quase inexistente no Brasil, né? Mas acho que a dificuldade está aí, né? No próprio caráter doutrinário da religião e como o Estado laico que deixou de ser o árbitro da verdade religiosa, pode interferir numa situação como essa, né? Então, de um lado, nós temos o problema de o Estado dizer, olha, não, isso não é bruxaria, isso não é satanismo, não foi isso que conduziu ao problema, né? Então, quando o Estado coloca o dedo nessa discussão, e aí que eu acho que é o ponto delicado, se o Estado volta a se ver como árbitro da verdade religiosa, da ortodoxia, né? Mas, de outro lado, nós podemos pensar os efeitos do discurso, né? Ainda que o Estado não se manifeste especificamente sobre a natureza da questão doutrinária, qual é o impacto que esse discurso tem efetivamente, né? Se ele comunica uma mensagem que está para além da mensagem religiosa e tem um impacto efetivo, por exemplo, na desinformação, não é? E levando pessoas a não mais se engajarem com apoio ali ao Rio Grande do Sul, por exemplo. E talvez, Guilherme, o plano de ação de Rabat ele vai lidar com essa situação, inclusive ele busca caracterizar três tipos de práticas, não é? Ou que levam a sanções. Então, ele trata, o plano vai abordar as formas de expressão que constituem uma infração criminal, não é? Em segundo lugar, as formas de infração, né, de discurso, na verdade, que não são puníveis criminalmente, mas que podem justificar uma ação civil, uma ação indenizatória, por exemplo, né? E, em terceiro lugar, aquelas formas de expressão que não dão origem a uma sanção penal ou uma sanção na esfera civil ou administrativa, mas que suscitam preocupações em termos de tolerância, de civilidade e respeito pelas convicções dos outros, né? Então, na minha perspectiva, eu acho que é um tema difícil, não é? Mas, ainda que não se considere que é um tema criminal, né? Ou que não é caso de uma indenização por danos morais, por exemplo, me parece que a preocupação do plano de ação de Rabat se volta a esse problema também, porque é um problema de tensão social, não é? E nós, em uma sociedade democrática, não é, devemos nutrir aí o respeito mútuo e não atos que são ofensivos dessa forma, né? E me parece que, mais uma vez, o diálogo é importante e ações educativas são importantes. Acho que quando, quer dizer, você se esconder por trás do WhatsApp ou de uma mídia social é fácil, mas quando você conhece as pessoas que praticam as religiões que estão sendo ofendidas, é mais difícil de se ofender. Me parece que esse é um caminho, né? Mas é claro, pensar no diálogo em larga escala é muito difícil, né? Então, políticas públicas são fundamentais nesse contexto também. Obrigado, professor Rodrigo, por hora, pelo menos. Não sei se quer complementar. Não? Bem,
a Yasmin nos lembrou ali que também outra pessoa aqui de Porto Alegre disse, não, isso é um castigo porque o governador do estado é homossexual, etc., né? Algo que também, obviamente, gerou uma reação e um sentimento muito ruim nas pessoas, mas enfim. E aí, talvez, Davi, a minha pergunta pudesse ser assim, adianta brandir o Código Penal para tentar resolver o problema da desinformação ou que alternativas, talvez, pelas tuas pesquisas, nós poderíamos cogitar? Eu acho que precisa sim ser atualizado, expandido para justamente comportar, julgar um caso como esse. A desinformação ela prolifera justamente por ocupar um entendimento cinzento, onde que você pode se resguardar por algum motivo, ah, seja na lei, na Constituição, por exemplo. Ah, isso aqui eu estou falando em nome da minha liberdade religiosa. Ah, estou falando isso pela minha liberdade de expressão. Isso é um argumento e uma tática muito usado para aqueles que promovem tanto o ódio quanto a desinformação, se respaldar dentro dessa lei em que muitas pessoas desconhecem ali o teor, mas que utiliza justamente para se endossar, né, para praticar esses discursos. Por isso que eu acho que tem que prestar muita atenção, porque se a gente tomar essas falas literais, a gente realmente chega a conclusões de que, tá, vamos conversar, é preciso, realmente eu acredito na educação, como um fã de Paulo Freire, acredito muito na educação, mas também acredito na punição como uma forma pedagógica para que isso não volte a acontecer. Por exemplo, esse discurso aqui, quando se fala em bruxaria e satanismo, quando a gente pensa além do que está sendo dito ali, esse tipo de fala está querendo botar o dedo justamente na prática de religiões de matrizes africanas, que lembra daquilo que eu falei na minha fala da confusão conceitual. O tempo todo eles classificam esses rituais, né, dessas religiões como satanismo, bruxaria, me perdoem que o termo, porque é errado falar, mas chamam de magia negra, né, erroneamente, para justamente promover esse ódio. Esse ódio, ele começa muito pequeno. Não é de se surpreender que no Brasil há uma crescente violência contra terreiros de Umbanda, de Candomblé, nesses centros, né? Não é por acaso, porque justamente acontece e começa pequeno dessa forma. Mesma coisa falando do governador por ele ser homossexual. Né? Por que não falam de outra coisa? Por exemplo, por que não falam que comer frutos do mar, a pessoa vai para o inferno, se divorciar, ou cortar cabelo, fazer tatuagem, trabalhar aos sábados? Tudo isso é proibido na Bíblia. Só que pegam questões justamente para causar o pânico moral que vai fazer uma desinformação, uma propagação de ódio desse para né, viralizar, enfim. O pânico moral, justamente onde o alvo é essas minorias, elas sempre vão ter um espaço, infelizmente, e sempre vão viralizar justamente por provocar aquela comoção negativa que eu falei que aí é o pânico moral. No meu entendimento, novamente, eu não sou advogado, não sou jurista, mas já passou da hora da gente atualizar como que a gente lida com a intenção desse mal, né? Porque ao olhar essas frases jogadas, realmente parece não ter impacto, mas quando a gente entende o real intenção, até porque todo julgamento passa por uma reflexão e aí o juiz decide, eu acredito que cabe aqui sim. Obrigado, professor Davi. Eu lembrava o Celso Rocha de Barros, tempo desses aí, numa coluna na Folha de São Paulo, disse: é interessante que os grupos religiosos não reclamam, então, dos juros altos, né? Que diz ele que na Bíblia teria sido um dos problemas de Sodoma, né? E Gomorra, que cobravam juros muito extorsivos, aquele povo era usurário, não era generoso com o próximo, e com, enfim. Mas, colegas, enfim, eu creio que levantamos uma série de questões aqui, abrimos alguns caminhos. Eu próprio aprendi, anotei, não vou fatigar mais a paciência de vocês com as minhas dúvidas, até porque depois podemos continuar o diálogo. E eu estava verificando aqui no chat, já as perguntas então foram essas. Então teríamos um espacinho para as considerações finais de cada um, quem sabe. Professor Rodrigo, diga lá como gostaria de se despedir de nós e depois o professor Davi. Apenas agradecer, Jaime, pelo convite e, mais uma vez, um aprendizado aqui com o professor Davi, né, um grande especialista nesse campo
da desinformação. E mais uma vez, eu acho que há alguns instrumentos interessantes, né, que podem fornecer subsídios, tanto para a construção de políticas públicas, quanto para essa atualização legislativa que é tão fundamental, né? Acho que há questões que trazem algumas complexidades, mas, de fato, nós presenciamos hoje no Brasil um problema muito grave, não é? E concordo com o que foi dito, não é? De fato, as religiões de matriz africana, elas têm historicamente sofrido no Brasil, não é? E há algumas iniciativas interessantes também hoje no âmbito do governo federal, não é? A Coordenação Geral de Liberdade Religiosa tem desenvolvido um projeto em parceria com uma instituição da sociedade civil sobre a proteção dos terreiros, né? Respeite o meu terreiro, é um projeto muito interessante. E um outro também que é Dialogando a Gente Se Entende, que busca colocar na mesa diferentes lideranças religiosas para dialogar, né? E buscar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Que é o que está na Constituição Federal. Acho que há pontos difíceis do ponto de vista jurídico, não é? Mas que essa análise de contexto, não é, de intencionalidade, eu penso que são propostas pelo Plano de Ação de Rabat, são fundamentais para a análise de um caso como esse, né? Obrigado, Jaime. Obrigado, professor Rodrigo. Professor Davi, Um prazer imenso aqui falar com vocês, professor Rodrigo, professor Jaime, aprendi muito. Realmente, analisar essa questão pela lente da religião é extremamente importante. A religião faz parte dos nossos costumes, cultura, do nosso dia a dia. Mesmo, né, o professor Rodrigo falou muito bem, mesmo a gente estando num país laico, né, muitas das nossas leis, constituições, elas são baseadas nesses preceitos religiosos, no Brasil cristãos, né, católicos. Então, não adianta a gente querer ignorar e não levar isso em consideração para entender o contexto, né? Desinformação, ela é contextual, ela é cultural acima de tudo, né? Uma desinformação que, de repente, dá certo, vamos dizer assim, viraliza no Brasil, não quer dizer que vai dar certo em outro lugar. Não, elas são muito pontuais e culturais nesse sentido. É claro que hoje é preciso, eu acredito que a gente precisa entender mais como que funciona essa manipulação da opinião pública, justamente para a gente tentar evitar cair nessas armadilhas retóricas, né? Entender o direito religioso é muito importante, justamente para que as pessoas não se embebedem dessa liberdade ou desse direito para ir além, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender que nunca o direito do próximo de ser e estar no mundo deve ser comprometido, independente da sua liberdade de expressão, liberdade da sua liberdade individual e religiosa. A gente não tem o direito de tirar o direito do outro de ser. Eu acho que essa é o maior direito que o outro tem, né? De ser, de estar presente no mundo. Qualquer ação que limite esse direito de ser, no meu entendimento como antropólogo, está errado. Eu acredito que a nossa legislação poderia arrumar questões mais concretas e atuais para defender esse direito de ser, né? Da pessoa ser quem ela é, seja homossexual, seja hétero, seja quem for, o direito de ser nunca deve ser questionado. E, infelizmente, a desinformação, ela cresce muito colocando um alvo na costa dessas pessoas, né? Eu que venho estudando muito isso, vejo o quanto deprimente é, porque vem justamente para desumanizar o próximo. Porque quando você desumaniza o próximo, a eliminação de um próximo que não é humano, ela é banalizada. E ela pode chegar a vias de fato de morrer, porque você não se preocupa, porque a desumanização já aconteceu e aquela pessoa que morreu não é mais humano, porque ela não se encaixa dentro desses preceitos e categorias que a gente criou e que o outro não pode fazer parte, não pode ser. Então, por isso que na extrema-direita a gente vê muito a eliminação do inimigo. Não se fala mais em oponente, né? Em eleições a gente fala muito de oponente, de derrotar o oponente, isso é comum. Mas quando a gente fala quando a retórica muda para a eliminação do inimigo, segue todo esse processo de desumanização, de tirar o direito do próximo de ser, e isso é muito perigoso. Isso é materializado através do discurso também. Então,
pensar duas vezes, né, antes de amplificar ou compartilhar qualquer coisa que tire o direito do outro de ser. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Davi, colegas todos e todas. Vou dizer aqui que nós temos logo em breve, agora daqui a poucos dias, em julho, nós vamos ter um congresso promovido pelo PPG também, sobre direito e literatura, e o tema central é a Lélia Gonzalez, justamente, né, a partir dessa abordagem antropológica, sociológica e de ativismo e sensibilidade, e o grande tema é o eu a partir do outro. Não é? O quarto Seminário Internacional de Ciências Criminais e Literatura, pensar o direito a partir do outro. Então, estamos nessa linha. Daqui a pouquinho, logo lá mais em setembro, a gente vai ter o segundo Congresso Internacional de Liberdade Religiosa, aqui promovido pela PUC também, pelo PPG, pelos PPGs, e inclusive vamos discutir a liberdade de cátedra e acadêmica dentro dos ambientes educacionais, a liberdade religiosa, portanto, nos ambientes educacionais. Também está aí, o Guilherme está nos atualizando, de maneira que estamos ligados, né, nos nossos problemas atuais, e vejam como desinformação e discurso do ódio acabaram se aproximando aqui, porque são veículos, né, e que se aproveitam talvez dessa penumbra, dessa zona grísia, né, e que acabam nos causando tanto sofrimento, na verdade, né? Nós não gostaríamos de continuar convivendo com tanto sofrimento. Então, o nosso esforço aqui como universidade, né, de trazer os debates atuais, de pensar alternativas e nos colocar junto com a comunidade numa atitude de solidariedade e de aprendizado mútuo, né? Então, eu também convidando a que permaneçam conosco no próximo painel, acho que às 19 horas, né, Cristiano? E segunda-feira teremos o encerramento, o professor Zaffaroni, que fará a nossa conferência de encerramento. Então, fica aqui o convite para todos e para todas, um agradecimento muito especial aos colegas que estão aqui nos prestigiando e aos professores, né, que mais uma vez destinaram o seu tempo para estar conosco. Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana e até a próxima.